Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós vamos colocar em pé para lermos as Escrituras. E eu quero tomar uma escritura nesta noite para meditarmos. São Lucas, capítulo 9. São Lucas, capítulo 9. São Lucas, capítulo 9. São Lucas, capítulo 9, verso 51. Essa escritura diz assim: aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem posada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago, João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Vós não sabeis de que espírito sois.
vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez oramos ao Senhor e agradecemos por este momento, por estarmos aqui nesta noite. Pedimos que o Teu Espírito, mais uma vez, tome o controle. Nós adoramos já o Teu santo nome, estamos preparados para ouvir, em grande expectativa para aprender do Senhor. Que o Senhor tome o controle e que o Senhor seja engrandecido em nosso meio, Pai. Que Teu Espírito edifique a palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? A Escritura que lemos, né, ela está atrelada, né, vou dizer esta expressão, com um assunto que nós já temos falado já há muito tempo. Estamos falando sobre esse assunto. E ainda está, irmãos, em meu coração, né, por assim dizer, ainda está em meu coração este assunto, esse tema que estamos falando sobre enxotar estas aves, enxotar estes demônios. Ainda está em meu coração. E eu estava meditando nisto, e eu disse no culto de sábado de oração, ontem, né? Esse culto de oração que nós temos colocado todo o sábado tem sido benéfico, tem trazido frutos, né? E eu creio que trará muito mais, porque eu tenho colocado este culto, até não tem sido transmitido, porque é só a oração. Então, e é para aquele que realmente, né, quer orar. Você quer ter um momento de oração, né, coletiva, né, junto com a igreja, junto com os irmãos, né? Tem vários tipos de oração que você faz, né? Nós olhamos, às vezes, né, temos que saber como agir diante daquilo que nos é pedido. Tem um jejum coletivo, tem um jejum individual, né? Tem um jejum entre as famílias. A oração que Jesus disse, você entra no seu quarto e você ora, né, individual. A oração, né, que uma cidade pode fazer, disse o profeta, um povo pode fazer, uma igreja pode fazer, né? E no sábado nós temos feito este momento de uma oração conjunta com os irmãos, aonde nós, né, nos reunimos aqui para orar. Então você tem a sua oração, né, na sua casa, tem a oração no seu trabalho, né, individual, a oração diária, né? Mas no sábado nós temos tirado este momento para vir aqui junto e reunirmos em oração, e tem sido muito benéfico para as nossas almas, né? Você se sente bem, né? E meditando, né, sobre essa questão, né, que eu falei sábado agora, de dar o teste da palavra, né? Dê-lhe o teste da palavra. E eu estava com este pensamento, né? Com este pensamento, estava meditando nisto. O profeta usou esta expressão, né? O profeta usou esse termo na mensagem à era de Pérgamo. E você vai ver que encaixa perfeitamente com o que nós estamos falando, porque na era de Pérgamo, né, na era de Pérgamo, o profeta diz assim, né? Aqui está os parágrafos, mas vocês podem achar aí, né?
um pouquinho acima ali, ele cita ali, deixa eu só ver aqui, um pouquinho só, pode voltar para baixo ali. Ele cita São Mateus, capítulo 24. São Mateus, capítulo 24. Porém, o que temos neste nosso dia? Multidões estão operando sinais, ao ponto de termos uma geração de buscadores de sinais que sabem pouco ou nada acerca da palavra, né? Sabem pouco ou nada acerca da palavra, ou um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Observe algo, né? Escutem isto. Multidões estão operando sinais ao ponto de termos uma geração de buscadores de sinais que sabem pouco ou nada acerca da palavra, ou de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Se vem sangue, azeite e fogo, eles ficam felizes. Não importa o que esteja na palavra, eles sustentarão qualquer sinal, até mesmo os inescriturísticos, aquilo que não está nas Escrituras. Porém, Deus nos advertiu a respeito disto. Ele disse em São Mateus, capítulo 24, que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que somente os escolhidos poderiam distingui-los, porque só eles não seriam enganados. Por que o eleito não é enganado? Porque ele sabe distinguir estes espíritos, né? Como se pode distinguir os espíritos? Então, veja, nós temos falado aqui sobre enxotar estas aves e temos falado os tipos de espíritos que atuam, como esses demônios atuam, de várias formas, de várias maneiras, né? Então, aqui veio a pergunta: como se pode distinguir os espíritos? Como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente dê-lhes o teste do quê? Da palavra. Vocês compreendem esta expressão, irmãos? Simplesmente dê-lhes o teste da palavra. Agora, um pouquinho acima, lemos que o profeta disse que é uma geração de buscadores de sinais que mal sabe, ou, pouco sabe ou nada, acerca da palavra. Então, a palavra não está, de certa forma, sendo recebida ou não está sendo colocada no seu devido lugar, ou as pessoas não estão dando atenção, Várias coisas podem ser colocadas aqui. Mas observe isto aqui, ó. Se a igreja pusesse mais fé em ação, isso o profeta citando na mensagem Fé Testada pelo Tempo, pode deixar nas eras ali mesmo. Se a igreja pusesse mais fé em ação, você veria muito mais coisa acontecendo na igreja. Se a igreja pusesse mais o quê? Mais fé em ação, vocês veriam muito mais coisas acontecendo na igreja. O pastor poderia ficar em pé no domingo, e de manhã, e ele poderia tomar o seu lugar no domingo à noite, ou seja lá quando for,
e pregar duro sobre fé em uma mensagem poderosa. Mas, se os membros não tomarem a mensagem e começarem a pôr isto em prática, isso vai cair de volta e as aves... Agora, olha essa expressão. Quem que vai levar? E as aves do céu a levarão. Quem são essas aves do céu? Lembra que nós citamos? Estamos vendo. Você vê que Abraão enxotava estas aves. Então, irmãos, precisa algo mais claro para nós entendermos o que a palavra está dizendo para nós? Se aí o pastor vem e traz uma poderosa mensagem. Domingo, agora depende do que você entende do que é uma poderosa mensagem. Se você é escriturístico, né? Se você conhece a palavra, você sabe que é uma mensagem poderosa. Se você não conhece, poderoso para você, é isso que o profeta está dizendo. É sangue, é azeite, é fogo, é isso e aquilo. É emoção, como nós já falamos aqui. Mas para o eleito, ele sabe o que é a palavra e ele dá crédito para a palavra. Ele pontua aquela palavra com amém. Ele pontua, sabe por quê, irmãos? Nós olhamos sábado, até falamos sobre isso, estamos falando sobre isso, mas o pastor pode trazer uma poderosa mensagem. Uma poderosa mensagem. Mas se os membros não tomarem a mensagem e começarem a pôr isto de que forma, irmão? Em prática. Aí, veja a hora que nós estamos vivendo. Veja a hora que nós estamos vivendo. Veja o momento que nós estamos vivendo. Né? Algumas expressões que eu quero colocar aqui, e que nós possamos ruminar e meditar. Por exemplo, né? Eu quero tornar a repetir a expressão do profeta que disse que os nossos sentidos são traiçoeiros. Você não deve, se os seus sentidos estão contrários à palavra, você tem que sacrificar aquilo. Vocês lembram disso, não lembra? A igreja lembra dessa expressão. Nossos sentidos são traiçoeiros. Quem que lembra? Diga amém. Quem que lembra dessa expressão? É traiçoeiro. Então, lendo isto e meditando nisto, irmãos, olha só. Veja bem, né? Olhando isto desta forma, né? Não, vou citar aqui as palavras do profeta, novamente. Não se baseie nos 5 sentidos. Eles são traiçoeiros. Não se baseie nos 5 sentidos, eles são traiçoeiros. Então você tem 5 sentidos do corpo, 5 sentidos da onde? Do espírito. Amém? Vocês compreendem? Eles são o quê, irmãos? Eles são traiçoeiros. Mas este 6º sentido é certo. Amém? Este 6º sentido é o Espírito Santo. Este 6º sentido é o super sentido. Amém? Agora, veja bem. Na mensagem A Prova de Sua Ressurreição, eu quero apenas, irmãos, reforçar isto nessa noite, quer dizer, bater o prego e fazer o quê? E remachar ele, como nós temos aprendido, né? Mas ele diz aqui, né? Ele diz aqui, desta forma assim, ó, irmãos, preste bem atenção nisto. Aí está, né, na mensagem A Prova de Sua Ressurreição, parágrafo 65, ele está dizendo assim, ó, aí está, um sinal do Messias. Note, e lá eles entenderam mal. E eles não entenderam o que aquilo significava.
Aquilo cegou os seus olhos. Seus milagres e coisas cegaram os seus olhos. E assim hoje, as mesmas coisas cegarão os olhos da mente carnal, porque não podem entender as coisas de Deus. É contra Deus. É um inimigo de Deus. Agora, todos nós possamos olhar esta palavra que o profeta vai dizer. Todos nós, a mente, diga, a mente humana é uma inimiga de Deus. Precisa falar mais? Tá, aí, irmão, vamos pôr isso bem forte mesmo. A mente humana é o quê? A mente humana é uma inimiga de Deus. Agora, você quer ser amigo de uma inimiga de Deus? Eis a pergunta. Se o profeta está dizendo que a mente humana é o quê? Se você dá atenção para a sua mente, você está dando atenção para uma inimiga de quem? De Deus. Você anda 24 horas com uma inimiga de Deus. Você dá atenção para uma inimiga de Deus e deixa de dar atenção para a palavra. A mente humana é o quê? É uma inimiga de Deus. Você tem que sair da onde, irmãos? Você tem que sair de sua própria mente humana e fazer o quê? E nascer de novo do Espírito Santo e receber o quê? E receber a mente de Deus em você. Amém.